Aqui está um trecho da palavra de Deus que se encontra no Salmo 39, versículo 4 ao versículo 7, 90, 4 a 6, versículo 10 e versículo 12, que diz assim: Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietando, amontoando riquezas, e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. 1000 anos os teus olhos, como um dia de ontem que passou, e como vigília da noite. Tu os leva como correntes de água. São como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira, fadiga, pois passa rapidamente e nós voamos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, amigos, aqui está. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Foi o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 12. A morte não é um fenômeno natural da vida humana. Ela é a maldição divina contra o pecado, e só Jesus foi capaz de cravar essa maldição na cruz, lá no Calvário. Por isso, aqui está a doutrina da morte. O que nós observamos nessa oportunidade, tema como esse necessário para entendimento do que nós vamos ver no futuro. Porém, não muito simpáticos, a humanidade é a morte. Muitos evitam falar sobre o assunto e até fogem para não recordar momentos tristes. Por este motivo, se faz necessário, meus irmãos, cuidados para, digamos, falar de um tema tão importante como esse, e evitando que prevaleçam na nossa palavra, na nossa comunicação, conceitos errôneos, para que possamos aprender a verdade, a visão da morte que os nossos irmãos devem possuir como entendimento. Por isso, a doutrina da morte é estudada a partir do dilema existencial da humanidade, considerando, portanto, as correntes filosóficas, passando pela definição bíblica e os tipos de morte segundo as Sagradas Escrituras. Nesta oportunidade, nós observamos que nos mostra que a morte significa para o crente uma vitória baseada na obra vicária de Cristo lá no Calvário. Meus irmãos e amigos, desenvolva, portanto, o seu entendimento com bastante cuidado, amor e determinação, evitando dar oportunidade para seus amigos, aqueles que lhe ouvem. Observe o quanto a morte traz, como nós observamos também, e ela é importante, porque na verdade aqui está o exemplo da salvação. Salvação só em Jesus Cristo, um conceito fundamental na teologia cristã. Aqui estão alguns pontos importantes sobre essa doutrina.
A doutrina da morte, meu irmão, traz, portanto, o escape, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque a salvação é exclusiva de Cristo. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. João capítulo 14, versículo 6. A salvação, meus irmãos, é possível apenas através da fé em Jesus Cristo e da aceitação de sua obra redentora na cruz. É o que nos diz Romanos 3, 24 a 25. Por isso é que a salvação é exclusiva de Cristo. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são pecadores e precisam de salvação. Romanos 3, 23. Jesus Cristo é o único que pode pagar o preço do pecado e oferecer salvação para que a gente possa se livrar da morte. Aqui está a doutrina da morte. Você aceita Cristo para viver ou morre eternamente? Essa é uma questão que nós estamos expondo para que você venha se ligar na vida eterna. A salvação exclusiva de Cristo implica que outras religiões ou filosofias não podem oferecer salvação. Por isso, só Jesus Cristo. Isso também implica que a fé em Cristo é essencial para a salvação e que não há outro caminho para alcançar Deus. A morte é um assunto que evitamos falar e comentar. Entretanto, o viver humano, ele encontra em sua jornada a ameaça de morte. De vez em quando a gente está passando. Nós podemos observar que a questão da morte, sobre a perspectiva da Bíblia, a realidade da morte, é o seu impacto na vida humana, são tratados com clareza e fé. O dilema existencial humano. Toda criatura humana enfrenta esse dilema. Não foi uma escolha, não é uma coisa nossa. Via ao mundo, mas não conseguimos fugir da realidade do fim de sua existência. O dilema, meus irmãos, existencial resulta da realidade da morte, tem que ser enfrentada. Em Eclesiastes, o pregador diz: todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó voltarão. Eclesiastes 3, 20 a 21. São palavras da Bíblia, e não há nenhum materialista contemporâneo quanto à realidade da vida e da morte. O homem é, dentro da criação, o único que sabe quem vai morrer. Analisamos alguns sistemas filosóficos, os quais discutem esses assuntos. Por isso, meus irmãos, aqui nós encontramos essa palavra e temos também a nossa conclusão. Como a salvação está cada dia que se passa mais visível, para que todos possam ouvir e praticá-la, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, torna a viver. Então a morte é a maldição divina, mas o próprio ser divino, Cristo nosso Senhor, vem como um escape, vem como uma porta. Ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Então a porta é Cristo para fugir da morte e morte eterna. Temos a nossa conclusão que a salvação só em Jesus Cristo é uma doutrina fundamental da teologia cristã. Não há um outro ser, não há um outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. Ela enfatiza a importância da fé, a nossa salvação, e fé em Jesus Cristo para a salvação, e destaca a exclusividade da obra redentora de nosso Cristo. Essa doutrina, meus irmãos, é baseada na Bíblia e é uma parte essencial da nossa fé cristã. Por isso, abrace a palavra de Deus, receba no seu coração a palavra, a mensagem do Senhor, que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, para que você se livre dessa maldição que é a morte eterna. Nós sabemos que todos os homens fomos criados por Deus para morrer. Um dia nós temos que morrer, mas quando a gente morre e morre com Cristo, com certeza plena, absoluta, ele morre, mas torna a ressuscitar. É vivo, maravilhoso. Pois assim como Jesus morreu para nos salvar, assim também nós, meus amados irmãos,
como salvos pelo sacrifício de Jesus, vamos ressurgir dos mortos em nossa morte, quando nós partimos para a eternidade. Então venha para Jesus, aceite a palavra, confesse a Cristo, se entregue no caminho. O caminho é Jesus, não há um outro nome que possa te livrar da morte. Mas assim como nós vemos desde o princípio, desde Adão e Eva até os dias de hoje, ninguém escapou, a não ser um único que ressurgiu dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E agora, depois dele, todos aqueles que creem nele, todos aqueles que aceitam a ele, esse sim tem a vida eterna. Aceite a Jesus para a sua felicidade. Querido Deus e Pai que está no céu, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que esta palavra toque no coração de todos os seres viventes, meu Pai, que estão prestes a morrer, como todos nós sabemos que vão morrer. Que o Senhor tenha compaixão para que possamos crer em Ti e ter a vida eterna ao Teu lado, no nome do Senhor. Pai Celestial, nós suplicamos e nós te agradecemos. Você que ora, diga amém, em o nome de Jesus, viva a fé, viva a palavra de Deus.